Fala pessoal, tudo bem com vocês? No episódio de hoje do BipaCast, eu conversei com o Kenu, que trabalha comigo na Bipa, e com o Rod, que trabalha na Ledger, sobre a adoção lá na Ilha da Madeira e o evento Bitcoin Atlantis, que foi lá na Ilha da Madeira, né? Os dois participaram desse evento, então a gente pôde conversar e trazer algumas visões de quem estava lá em detrimento de pessoas como eu que só ficou olhando de longe e sentindo fome. Foi uma conversa bem legal, eu espero que vocês gostem. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai conversar com o Roger Cararese e com o Kenu. Então, acho que a primeira coisa é pedir para vocês se apresentarem. Vamos começar pelo Rod, que acho que é mais desconhecido do mundo dos podcasts, querendo ou não, o Kenu grava uns podcasts comigo. Então, conta pra gente, Rod, quem você é, qual é a sua trajetória pré-Bitcoin, o que te converteu para o Bitcoin, como sua trajetória depois de ter conhecido, ou seja, perde uns 4, 5 minutinhos explicando pra gente como você veio parar aqui. Caramba, é muito filosófica essa pergunta, né? Quem você é? Mas eu vou simplificar. Eu sou um, eu sou um cara de humanas que trabalha com exatas. É mais ou menos isso. Depois de muitos anos, quase 8 anos trabalhando em Big Tech, não consegui mais sair do labirinto do Bitcoin. E aí me juntei ao time da Ledger para montar um time de Developer Relations, que é basicamente integração com a Ledger. E minha história com Bitcoin, engraçado, porque ela é antiga e, como muitos, eu ignorei durante muito, muito tempo, até 2017, que ficou insustentável. Eu trabalhava muito com venture capital e startups, e um determinado momento, eu não lembro exatamente o que me levou a sentar e falar, tá bom, deixa eu ler o que é esse white paper aqui e entender o que está todo mundo falando. Era naquela febre dos ICOs, então eu tinha certeza que eu estava perdendo alguma coisa. E a partir daquele momento, uma pessoa muito próxima, que não podia ter conta bancária, me estimulou a, de fato, falou assim, cara, deixa, eu vou comprar isso aqui e vou entender. E se funcionar, aí eu te conto como é que você pode fazer para você. E, não, aí foi um caminho sem volta. Até o ponto que eu me demiti do meu trabalho antigo para me juntar ao time da Ledger. Só curiosidade, você está lá na Ledger há quanto tempo? Estou há um pouco mais de 2 anos e meio. Boa. Bom, não é assunto para hoje conversar da Ledger, questões de custódia, etc. Para isso a gente vai marcar um podcast específico. Hoje a gente quer falar de madeira, processos de adoções, Bitcoin Atlantis, etc. Mas saiba que vai ter outro convite e para o pessoal que está escutando a gente vai se aprofundar nisso também. E você, Kenu, quem é o Guilherme Kenworth? Conta um pouco também. Imagina que tem a galera que não escuta outro podcast que você participa também. Então conta do zero, assim, quem é o Guilherme Kenworth e qual é a sua trajetória, qual é a sua formação, o que te trouxe para o Bitcoin, o que você faz hoje em dia? Ou seja, dá uma contextualizada breve em quem é você. Bom, eu fiz INSPER, que é uma faculdade super focada em economia, em administração. De lá eu fui trabalhar no mercado financeiro, que é um caminho bem tradicional ali da galera do INSPER. Fazem várias coisas, né? Mas vai bastante gente para o mercado financeiro. E, pô, trabalhava com M&A, que é fusão e aquisição, emissão de dívida, reestruturação de dívida, emissão de ações. Fiquei nisso um bom tempo, né, da minha carreira, mas sempre gostei de empreendedorismo, passei por algumas startups e lá em 2000 cara, eu não vou lembrar o ano, mas eu tenho um amigo aí da comunidade que ficava falando de Bitcoin no grupo, falando de Bitcoin, eu não dava muita atenção, mas um dia eu falei, pô, vou comprar o meu ticket da loteria aqui, né? E aí de lá para cá a história, enfim, cada vez fui me apaixonando mais. Entrei pelo Number Go Up, fiquei pela Revolução. Depois de um período sabático, eu falei, puta, agora vou voltar a trabalhar. Queria muito trabalhar nesse mundo, dentro do mundo do Bitcoin especificamente, mais do que cripto como um todo, e foi muito natural acabar aqui na BIPA. Eu toco financeiro aqui desde o começo do ano passado.
e estou super feliz interagindo aí nesse mundo já agora realmente como parte da rotina e não só como um hobby. E acho que é isso, né? Enfim, é isso. Sou ruim de me apresentar. Boa. A ideia desse podcast surgiu quando vocês dois estavam lá na Ilha da Madeira e eu estava conversando com o Kenu bastante sobre o evento que estava tendo o Bitcoin Atlantis. E, querendo ou não, para quem não sabe, a Ilha da Madeira foi um dos lugares que foi anunciado na Bitcoin Miami de 2022, se eu não me engano, como uma das regiões que estava tendo um esforço em prol da adoção do Bitcoin. Não tão forte quanto El Salvador em 2021, aquele anúncio do Jack Mallers, mas um anúncio forte também, palco principal, etc. Então, primeiro eu queria perguntar para vocês impressões gerais, tipo, quanto tempo vocês passaram lá, o que vocês sentiram em relação ao lugar e depois mais em específico em relação ao uso do Bitcoin lá. Eu começo? Eu fiquei 4 dias, então foi basicamente um dia a mais do que a conferência durou. Não consegui usar muito Bitcoin no dia a dia, tipo, para tomar café da manhã ou jantar, por exemplo. Agora, dentro da conferência, obviamente, foi só Bitcoin. É muito prático, inclusive para quem não tinha aquele cartão da Bolt, você podia comprar o cartão e recarregar com dinheiro, Fiat ou cartão. Então foi super prático. Eu já tinha o meu, então só recarreguei ele na hora e fiquei bastante impressionado com a estrutura do evento, assim. De lojinhas é um problema, né? Que aí você deixa todos os sats nessas coisas. Que você acha que não precisa e chega lá quer levar. E até comida também. Comprei tudo com sats. Eu acabei ficando um pouco a mais. A gente chegou lá na terça-noite, foi embora segunda, passamos quase uma semana. Também cheguei nessa expectativa, eu tinha ido para Rolante, para quem não conhece, é uma cidade aqui no Brasil que também está nessa pegada. Para quem não sabe, a Ilha da Madeira é parte de Portugal, então acho que vai decidir, eu não sabia direito. Tem o seu próprio presidente, que parte dessa adoção veio porque ele era, eu digo era porque ele teve que renunciar por, acho que, corrupção em janeiro, mas ele que era Bitcoiner e transformou em moeda de curso legal e, enfim, apoiava isso lá. E aí, minha expectativa era que eu ia chegar e ia ter um monte de lugar que aceita e, pô, quando você entra no BTC Map, queria ir lá almoçar no lugar que aceitasse Bitcoin e tinha só tapas e etc. Não tinha um restaurante de comida portuguesa, tinham super poucas opções. As coisas do evento, né? Um barzinho que a gente foi lá à noite tomar cerveja, até numa festa de abertura, assim, aí sim aceitava. Mas é como o Rod falou, muito mais as coisas atreladas ao evento, né? E isso eu confesso que me frustrou um pouco, mas, enfim, acho que pô, teve uma situação ali que eu dei risada que era o cara com a mão molhada tentando cobrar a cerveja, ele não conseguia digitar no celular, e que se a maquininha do cartão ele é super rápido, né? Então você vê como essa infraestrutura ainda está um pouco carente, assim, né? E é super boa, eles usavam, nos lugares do evento usavam a máquina que inclusive é de origem brasileira, do Motolese, se não me engano, que é lá de Jeri. E assim, o evento em si foi, a gente pegou um momento muito legal, né? De preço subindo, de puta. Mas o que mais me. Não sei, eu tô avançando bem aqui, Leita. Qualquer coisa você vai me cortando aí pra direcionar o que você quer que a gente conte, mas. Cara, imagina que da lista dos top 20 influencers do Twitter de Bitcoin, que são caras que, para nossa bolha de quem está nesse mundo há muito tempo, são quase que rockstar, né? O Michael Saylor sendo recebido para o primeiro painel dele, realmente parecia que estava entrando no palco Rolling Stones para tocar. E, mas foi muito legal, porque desse top 20 estavam vários lá, né? Tinha o Michael Saylor, tinha o Jack Dorsey, tinha a Lynn Alden,
tinha o Jeff Booth. Isso só para citar alguns, senão eu vou ficar aqui tentando lembrar de vários. E foi muito legal estar num lugar com esses caras ali, de maneira relativamente acessíveis, né? A BIP, inclusive, patrocinou o evento, acho que vale comentar. A gente era um dos logozinhos ali nos materiais que tinham lá. Mas o mais legal de estar nesses lugares, acho que é isso. Pô, não conhecia o Rod, por exemplo, a gente já tinha se cruzado em eventos no Brasil, mas nunca tinha trocado ideia. E como conheci ele, conheci vários outros. Você está num ambiente em que você já parte de um lugar em que pô, todo mundo ali acredita em Bitcoin. Uns são mais para cripto, outros mais maximalistas, enfim, tem de tudo. Mas você consegue ter papos muito mais interessantes do que quando está conversando com amigos normes que, puta, você tem que explicar por que que o Bitcoin é bom. Lá não, lá todo mundo acha que ele é bom e aí, pô, um acredita mais na Liquid, outro acredita mais na Lightning, enfim, são papos de muito alto nível ali no networking que você faz. Sim, eu não queria que se interromper, Kenu, mas de fato você pincelou por cima, eu acho que todos os pontos da pauta. Eu preferi deixar você fazer esse overview para daí eu puxando gancho a gancho. Primeiro, vocês que estavam lá em Madeira, vocês chegaram a estudar um pouco de, sei lá, do contexto histórico de Madeira? Sei lá, essa história que Madeira é Portugal, mas é uma província autônoma, uma região autônoma. Como funciona isso? E como funciona isso considerando que ainda Portugal também, você já poderia discutir o grau de autonomia que Portugal tem, visto que Portugal está dentro da União Europeia. Então, no fundo, a Ilha da Madeira está dentro de Portugal, que está dentro da União Europeia. Como você consegue querer fazer um processo de adoção capitaneado por um presidente, que também vamos entrar depois nessa parte personalista e nessa parte dele ter sido sacado, mas, sei lá, como você consegue querer incentivar a adoção num lugar assim de uma maneira mais formal, visto que você tem tão pouca autonomia? Ou seja, qual espaço de manobra eles têm lá? Cara, eu diria que o espaço de manobra é cultural. Eu acho que é um sentimento das pessoas que moram ali, independente se são portuguesas ou pessoas de outros países que estão morando ali, um sentimento de independência mesmo. Então, o pouco que eu conversei, não foram muitos dias, mas com pessoas que moravam lá, era que o governo ele não atrapalha. Então, assim, óbvio que o antigo presidente ele estava incentivando, inclusive a criação do evento, facilitou uma série de coisas. Por exemplo, o evento foi feito num estádio de futebol. Então, eu imagino que toda a parte de papelada tenha sido facilitada pelo governo, mas existe um movimento de moradores, de pessoas que eu vou chamar de influentes, que é quase como um movimento independente, literalmente. Acho que até o movimento é Free Madeira. E eles já se intitulam como um movimento independente. Então, acho que é muito pela cultura do lugar, mais do que pelas leis e potencialmente uma regulamentação que poderia impedir. Trocas voluntárias. Um amigo meu que mora em Portugal falou, né? No final do dia, Madeira é livre para fazer o que quiser, mas não tem exército. É livre desde que não tenha exército. Então, no final do dia, é um condado, não sei, enfim, mas é parte de Portugal. Ele tem autonomia até certo ponto, né? E, e é uma ilha meio paradisíaca, com clima mais quente, que é uma das regiões mais ricas de Portugal, né? Que muita gente vai lá passar férias, pô, na época do Réveillon, que tá frio pra caramba lá em Lisboa, o pessoal, e outras cidades de Portugal, o pessoal vai para lá. Você vê que é um lugar um pouco mais caro, assim, em termos de que você vai gastar e tudo. Mas é isso, é uma meio apartada. Eles amam o Cristiano Ronaldo, que ele é de lá. Tem pô, o aeroporto dele, tem estátua dele, É um o museu. estádio, tem o museu. Aquela estátua de bronze que é famosa, toda feia, é de lá? Acho que é. No museu dele tem todos os troféus. Todo, e assim, é muito troféu. Sem brincadeira. O estádio onde foi, acho que é o estádio
com a vista mais bonita que eu já fui em muito estádio por aí, era impressionante, porque ela ainda era alta, assim. E, enfim, é uma região que tá lá tentando, né? Mas você vê como o Free Madeira, que nem o Rod comentou, é de um cara que chama André Loja, que é quem organizou o evento em si, ele acho que era próximo do presidente. O Michael Saylor foi, pô, não é fácil levar o Michael Saylor num evento numa ilha no meio do Atlântico, mas foi o presidente que ligou para o Michael, ele fala isso, né? Ligou para ele e falou, cara, vem aqui, a gente vai fazer um evento, tudo. Por isso que ele conseguiu juntar tanta gente, foi em parte apoio desse presidente que acabou sendo, não sei se foi, acho que não chegou a ser sacado, ele que pediu para sair. Ele anunciou no fim. Mas eu senti falta, assim, É que eu tô com medo de avançar na pauta aqui, Leta, que eu vou fazer um comparativo que eu sei que tá aí, mas voltando para aquele comparativo, eu fui para Rolante, né? Que é, para quem não conhece, é 1 hora de Porto Alegre. Tem lá o pessoal do Bitcoin aqui que faz esse. Hoje, né? Eu sempre tive essa percepção, e ir para lá reforça isso. Eu já ouvi isso de El Salvador também, mas eu nunca fui. É um trabalho de formiguinha, né? Você convencer o comerciante a aceitar Bitcoin. Ele muitas vezes não vai aceitar porque ele quer o Bitcoin. É talvez só mais uma forma de pagamento. No final do dia, os insumos dele vão ser pagos em euro, no caso dele, da madeira. Então, Bitcoin é um negócio complicado, dependendo, né? Beleza, a gente está num momento super positivo. O cara recebe X e talvez tenha 1.1, 1.2, 1.3x daqui a algumas semanas. Mas acontece, às vezes, imagina, ele recebe bem no momento que bateu primeiro o all-time high desse ciclo, e minutos depois estava 59. Aí voltou ali, ficou, mas o cara. Não sei se ele tem muito incentivo. Aí você vê, pô, num lugar onde o presidente apoia, a gente teve um baita evento, não tem uma rede bem estruturada ainda, né? Isso me surpreendeu. Eu achava que, igual em Rolante, eu ia poder gastar só Bitcoin em qualquer lugar que eu fosse. Que foi o que aconteceu. Em Rolante você tem padaria, barbeiro, supermercado, loja. Tudo eu gastei em Bitcoin, né? Na Madeira teve o lado positivo que eu esqueci, pô, eu não consegui, foi tudo meio de última hora, eu não consegui me programar para levar dinheiro, tava mais com cartão, e pô, tinha um caixa eletrônico no evento, que eu achei sensacional, então eu conseguia sacar euro com Bitcoin, acho que não era a melhor cotação, mas era melhor do que eu pagar IOF, etc, igual tem no cartão de crédito. Mas senti falta, assim, de ter vários lugares que aceitavam, né, que aceitassem, né, Bitcoin. Bom, deixa eu fazer 2 comentários. Primeiro, acho que só voltando nesse tópico Madeira, Portugal e União Europeia, e contextualizando esse exemplo para o Brasil, querendo ou não, a distância geográfica entre a Ilha da Madeira e Portugal é muito longe, assim. A gente fala como se fosse a mesma coisa, mas é isso, é um território no meio do Atlântico, assim, no fundo. Era um entreporto comercial. 2 horas de voo. Não, é longe. Longe. 2 horas de voo, sei lá, eu penso que 45 minutos é Rio-São Paulo, que é uns 500 quilômetros, então é pelo menos 1.000 quilômetros de distância. Longe pra cacete. Ou seja, é uma região que é mais difícil o estado chegar mesmo. É que nem pensa, a gente aqui, eu tô em São Paulo. Em São Paulo a gente acha que o estado brasileiro chega em todos os lugares. Mas, pô, se você for lá pro norte, se for pro interior da Bahia, você vê que tem muitos lugares que o estado não chega. Então, assim, essa definição de que eles podem fazer o que eles quiserem, mas eles não têm exército, faz muito sentido nessa perspectiva de que, pô, é Portugal, mas não tem exército. Acre é Brasil. Eles podem fazer qualquer coisa porque está muito longe. Mas se eles fizerem uma coisa muito fora da linha, a gente manda o exército. No fundo, eu senti que essa é uma analogia que faz sentido, assim, trazendo para o público mais brasileiro. E aí, comentando de Rolante, que de fato teria esse comparativo, imagino que, Rod, você não foi para Rolante ainda, ou já foi? Não, ainda não. Você está baseado na Europa, né? Então, adiantando essa pauta, e como você não vai ter muita coisa para comentar disso, a minha visão de Rolante é que, e beleza, eu acho que todos os lugares que estão tendo adoção são lugares que são muito específicos de acordo com as necessidades locais e seguem trajetórias diferentes. Por exemplo, El Salvador,
um presidente virou bitcoinheiro e resolveu falar que era moeda de curso legal. Então, mesmo que em vários, quer dizer, a grande maioria da população não adotou Bitcoin, não é bitcoinheira, mesmo assim tem muitos lugares como McDonald's que aceitam. Por quê? Porque eles tiveram um estímulo bem forte para adotar inicialmente. Isso não, pelo que eu entendi da Ilha da Madeira, eles nem teriam como fazer esse processo de adoção. Rolante também tem um modelo muito específico, assim, que o Ricardo e o parceiro dele, que eu esqueci o nome, eles eram de acho que é uma associação comercial, não tenho certeza, mas isso significa o quê? Que eles já tinham muita reputação junto com todos os lojistas. E isso é uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul. Ou seja, o pessoal tem essa questão bem de somos unidos, somos gaúchos aguerridos, esse tipo de coisa, sabe? Então, o fato do negócio já vir com um selo de aprovação de um cara que está dentro da mesma associação ajudou muito todos os outros associados a passarem a aceitar no seu comércio também. Pelo que eu entenda, esse movimento da Madeira não é tanto assim. Eu conheço pouco esse movimento do Free Madeira que vocês comentaram, até queria que vocês falassem mais. Mas no fundo o que eu entendi é isso, é o André Loja que ficou amigo do presidente e alguns bitcoinheiros já estavam mudando para lá porque estavam fugindo das medidas mais agressivas da pandemia, queriam ficar num lugar confortável, com a geografia agradável, viram Madeira uma oportunidade legal para isso. Então é um processo mais de base, assim, grassroots, mas que são bitcoinheiros gringos de fora que vieram, começaram a usar qual é o nome daquela coisa? Do coworking que o André Loja administrava, e isso tem um núcleo de adoção acontecendo. Não é que o André Loja faz parte de uma associação com vários outros lojistas, então o núcleo já sai polinizando muitas outras lojas. Você que conhece tanto Rolante quanto Viu Madeira, você acha que essa interpretação da diferença faz sentido e a adoção de Madeira está rolando por esse pessoal tipo Didi, tipo, outros bitcoinheiros gringos que se mudaram para lá? Eu acho que realmente o trabalho de Rolante é muito focado no trabalho de formiguinha, de convencer comércio a comércio e criar aquela economia circular de que o Bitcoin que entra lá dentro, você também estava no evento, né, que foi para lá, a gente gastou, aquele Bitcoin talvez esteja lá até hoje, passando de mão em mão. O foco do Free Madeira me parece ser muito mais essa coisa mais macro, entendeu? Tipo, vamos fazer um puto evento aqui, chamar os grandes influenciadores do mundo, né, de Bitcoin, para virem aqui e, pô, trazer um monte de gente. Tem uma coisa que estava rolando lá que foi muito legal, que inclusive esse funcionário da BIPA estava participando, que é o cohort de Sovereign Engineering, Isso. que basicamente juntam lá 20 programadores, acho que eram 20, para ficar nesse coworking por 2 meses trabalhando meio juntos, assim, né? E aí eles fazem caminhadas para discutir, debater ideias. E aí, enfim, você vê que tá tendo essa movimentação. Agora eu confesso que eu nem sabia que tinha essa galera indo morar lá. Eu soube que sim, na pandemia teve muita gente que foi passar lá mesmo, porque enfim, são lugares longe. E é legal comentar que são realidades muito diferentes. É uma ilha super rica no meio do oceano, com 250, é meio desatualizado o número, deve ter um pouquinho mais, talvez, mas enfim, por volta de 250 mil habitantes. Rolante tem menos de 25, né? Tem entre 20 e 25 mil. Então é 10% do tamanho e bem mais concentrado, né? O que o Ricardo e o Caminho fizeram lá é inacreditável, né? A gente está fugindo um pouco da temática do evento em si, mas eles têm hoje a maior densidade de pontos que aceitam Bitcoin no mundo. E eles estão com esse trabalho tem um ano e meio, tem super pouco tempo. Né? E você vê como é difícil conseguir isso, mas eles estão conseguindo. Lá a coisa era muito mais, pô, vou ficar amigo do presidente, vou falar que é legal, vou trazer o Michael Saylor para cá. Né? E isso vai arrastar um monte de gente. É um pouco diferente a abordagem.
eu acho que eu tenho uma visão complementar a isso que você falou, que tem que começar pelo começo. Eu acho que o rolante é um ponto fora da curva pela influência das pessoas que eram bitcoinheiras ali da região. E o que eu percebi de Madeira, e isso eu não tinha tanta noção, eu sabia do Didi morando lá, que é um cara que eu admiro muito. Trabalho como voluntário nas horas vagas para o time do OpenSats. E existe um intercâmbio intelectual da nossa bolha grande lá. Tanto é que o Kenu falou desse grupo, né, de desenvolvedores que fez esse intercâmbio, né, passaram 2 meses, ou pelo menos um mês lá, numa espécie de hackathon, contribuindo para vários projetos de código aberto, bibliotecas, Stratum V2, coisas bem atuais. E uma outra coisa é que, assim, um evento como esse, acho que planta uma semente. Vou falar, assim, da minha experiência. Pelo menos metade dos táxis que eu peguei ganharam um Satoshi. E aí, normalmente, quando a pessoa não sabe nada, que era um caso desses taxistas, aí eu indico o Wallet of Satoshi, que é super fácil, não tem login, não tem nada, manda, a pessoa recebe, e aí, na minha cabeça, eu falei assim, eu plantei essa semente. Eles ganharam Pergunta, os primeiros uma, sets. uma pergunta. Esses taxistas, você chegou a trocar ideia e eles... Não, que galera doida essa que tá aqui, nem imaginava do que vocês estão falando, ou eles já estavam um pouquinho contextualizados? Qual era a percepção deles com tudo que estava rolando lá? Todos sabiam do evento. Eu acho que teve mídia ao redor da ilha, tinham banners, bandeiras, então você sabia que ia ter um evento no estádio. Ainda é uma ilha, então acho que circula mais fácil, né? Mas muitos eram receosos. É aquele receio do tipo assim, nossa, eu não quero parecer ignorante, parece muito complicado. Não é para mim. E aí, quando eu, pelo menos, posicionava como, pô, começa como uma nova forma de pagamento. Qual que é a taxa que você paga para Visa e para Mastercard aí? Quanto que você deixa aí de Uber ou Bolt, os aplicativos, né, de táxi? Se eu pagar para você em Bitcoin essa corrida, se você aceitar, você vai ficar com 100% do dinheiro. E aí, nessa hora, era engraçado. Mesmo que a pessoa não soubesse muito mais, era, pô, isso é interessante, hein? Essa corrida aqui. Só que normalmente eu chamava pelo aplicativo. Então, eu acabava dando uma espécie de gorjeta. Falava assim, não, não, tranquilo. Baixa esse aplicativo, guarda ele. Eu vou te mandar alguns satoshis de graça, como gorjeta. E aí você começa a pesquisar aí, por conta própria. Então, foi mais ou menos essas sementes que eu plantei. Deve ter sido uns 10 taxistas aí que ganharam uns sets. E tem uma questão que acho que vale comentar, que a infraestrutura não está ainda muito boa, assim, você vê, a gente ficava procurando, pô, qual que é o aplicativo que vocês usam, né? Isso, para pessoa física, ele já tem um leque de infraestrutura, né, do que usar. Para business, mais ainda, né? A gente conheceu lá um paraglider, e aí eu falei, pô, você podia aceitar Bitcoin, né? Você usar isso como, inclusive, um marketing, né? Você tá na Ilha da Madeira, que já tem tudo isso em volta do Bitcoin. E aí eu perguntei lá para o André, falei, pô, o que eu sugiro para ele usar? Ele, pô, Swiss Bitcoin Pay, que claramente não é uma empresa portuguesa, a Coin Corner, que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, e não tem assim uma top of mind, né, de para onde ir, assim. E isso me chamou a atenção também, assim, pô, a maquininha que estava usando era um brasileiro no evento, que, enfim, fez algo bem feito também por isso. Mas não, isso me chamou bastante atenção. E aí acho que vale comentar também em Lisboa, que eu passei os dias lá depois, me surpreendeu, porque tem dois efeitos, né? Tem o efeito dos business que querem receber em dinheiro, porque sonegam, basicamente por isso. Ele não... e mesmo assim não aceita Bitcoin, que pô, seria às vezes uma maneira mais fácil, dependendo do jeito que ele vai usar para isso. Mas, não estou defendendo sonegação aqui, tá, gente?
vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Se você declarar e segurar seus ativos digitais, independente do que seja isso, por mais de um ano, não tem imposto sobre os ganhos. Mas posso estar Maneira, né? atualizado. Essa era a última informação que eu tinha. Seja muito bem-vindo à BIPA. Aqui, você faz parte do futuro das finanças sem complicações. Nesse vídeo, vamos te mostrar rapidamente tudo o que você pode fazer dentro do nosso app. Bora lá? Comece criando sua chave Pix em segundos. Depositar e sacar reais é tão fácil quanto enviar uma mensagem. Agora, comece a negociar. Compre ou venda Bitcoin e dólar digital com apenas alguns cliques. Personalize seus investimentos com compras recorrentes ou defina o preço exato que deseja comprar ou vender seu Bitcoin. Nós cuidamos de tudo. Você só receberá a notificação de que a sua ordem foi executada. E você consegue ir na tela de atividades e cancelar suas compras automáticas, tanto a recorrente quanto a com preço-alvo. Envie e receba pagamentos instantaneamente usando Pix ou Bitcoin com a agilidade da rede Lightning. Comece a simplificar suas finanças digitais hoje mesmo. Na BIPA, é simples de verdade. Eu tava olhando aqui, tinha um 0% tax. E aí, por outro lado, teve um lugar que eu fui lá que só aceitava cartão, não aceitava dinheiro, não queria ter notas. Mas não aceitava Bitcoin. Por que não, né? Mas é isso, as pessoas. No final do dia, tá muito no começo ainda, né? A gente que fica convivendo, não sei quem está escutando aqui, se é mais da bolha, menos da bolha, que, enfim, a base da BIP é mais pulverizada, mas a gente às vezes fica com a impressão, o ETF para mim é um grande exemplo disso, para a gente que trabalha com isso, que está nesse meio, era algo que estava super presente, né, na nossa vida desde alguns meses antes de ser aprovado. Pô, para a grande massa da população, pô, não tinha ideia. Tá tendo agora, que tá batendo recordes, etc, né? E isso reflete em várias coisas. A infraestrutura ainda... E é isso, acho que vocês que estão nos ouvindo, incentivo sempre a que a gente contribua criando cada vez mais infraestrutura, né? E é essa que é a grande missão da BIP, ajudar nessa adoção, porque também, beleza, o negócio é maravilhoso, mas não vai sozinho, ele depende de pessoas trabalhando em cima dele, mas é muito legal ver isso acontecendo cada vez mais em vários lugares pelo mundo. Cara, sobre isso, eu acho que o paralelo que eu faço na minha cabeça é do cartão de crédito, que tem pouco mais de 100 anos. Sim, estamos falando de uma geração e meia só. Começou com... Tem mais notícia, que começou em Nova York, até onde eu sei, começou com diners. Então eram, sei lá, 10 ou 20 restaurantes que você podia pendurar, né, como a gente chama no Brasil, a sua conta se você tivesse aquele cartãozinho de metal, que na época acho que nem era metal. E aí, se vocês derem um Google, pesquisarem sobre as matérias da época, era exatamente a mesma coisa. Tipo, mas e se perdeu o cartãozinho? Esse negócio não é prático, é muito mais fácil pagar e ir embora. Ou só aceita em pouquíssimos lugares. 100 anos depois, essa história foi completamente esquecida. E eu só fui atrás de entender isso por conta do que está acontecendo agora. Então, acho que leva tempo e cada... É o que você falou, né? De rolante, tem madeira. Eu estou num evento essa semana aqui em Londres e ontem eu cheguei numa kebaberia aleatória, não era o primeiro dia do evento, e aí eu perguntei pro caixa, assim, eu perguntei sem acreditar. Falei assim, vocês aceitam Bitcoin? Na hora ele abriu um sorriso e falou, nossa, aceito. E aí sacou um POS, uma maquininha, eu peguei o meu cartão, e era um cartão que quando eu toco, acende o olho. É uma baboseira, né? Mas eu acho divertido. E aí acendeu o olho, ele amou, eu amei, foi uma experiência incrível e assim, não esperava. Então eu acho que é uma publicidade que ainda não chega na TV, assim, mainstream. Tipo, tá acontecendo de forma silenciosa, de acordo com a necessidade de cada um. Boa.
Deixa eu perguntar então, querendo ou não, aqui temos representante da BIPA, que é um meio de pagamento, né? Uma exchange, etc. E tem um representante da Ledger, que é um meio de autocustódia. Acho que em todos esses eventos que rolam reflexões sobre adoção, seja esse de Madeira, seja esse agora que você está advancing Bitcoin, né? Então avançando o Bitcoin, essa questão de custódia e usar o Bitcoin como medium of exchange deve estar na pauta aí. Seja o ano passado, quando a gente foi lá em Rolante no Bitcoin Spring Fest, acho que sempre, pelo menos existe a possibilidade de aprendizados novos, visto que vocês estão vendo novas formas que o pessoal está querendo usar o Bitcoin e está sentindo dor. Dito isso, teve algum aprendizado agora em Madeira? Tipo, alguma coisa que a gente não tinha no radar e isso que deu um clique, deu algum estalo assim? Nossa, eu saí com a cabeça fritando de lá. Acho que não tanto pela parte técnica, mas muito pela parte filosófica. O Michael Saylor é um que adora dar aula de história junto com o que ele está, né, um tópico que ele está falando, e muitas vezes ele avançava de uma forma que eu jamais imaginei que governos poderiam entrar numa corrida por mineração usando energia nuclear. E ele chega nesse nível de abstração que para mim está muito longe da minha realidade, assim, não acompanho esse mercado. Então, tiveram várias provocações assim da própria bola de neve que tem se criado e que hoje, por exemplo, pouco tempo depois do evento, a gente está vendo os efeitos do ETF. Na época, era só um efeito em potencial. O que está acontecendo agora é uma corrida, literalmente a corrida do ouro. Eu teve um produto lá específico de autocustódia que você comentou que eu achei muito legal, que era um produto novo, uma carteira nova, que funciona à base de NFT, acho? Não, NFC. Ah, é o NFC. Exatamente. Que é parecido com o que tem uma outra empresa que lançou agora também, que é você usar só conectando no celular, assim, e não é nem conectando, ela liga de uma maneira meio mágica, a energia passa por essa tecnologia, né? E aí tem um visorzinho, mas tá tipo em pre-order, assim, tá bem no começo, mas que é algo que me chamou a atenção pela abordagem dos caras, tipo, pô, no Brasil é viável você imaginar a grande parte da população precisando de um desktop para operar a carteira? Não é. A gente não tem. Então, essa galera tem a opção de usar uma carteira que só depende de um smartphone, que isso sim, a grande maioria tem, eu achei muito interessante. E, e de temas que estavam em alta, assim, o que mais explodiu minha cabeça, assim, acho que foi, principalmente porque como tinham esse funcionário da BIPA, o Léo, que estava lá nesse cohort de software engineering, eu acabei convivendo bastante com o pessoal ali e claramente, pô, eu fiquei com a impressão que pelo menos metade dos projetos era com base em Nostro. Não sei nem falar direito. Eu fiz uma conta no Primal recentemente, não postei nada. É muita rede social hoje em dia, não tem dificuldade de postar mais de uma plataforma. Mas é louco, porque de novo, eu venho num mundo que, pô, Bitcoin para mim veio, eu vim a entender que o quão revolucionário ele era depois de alguns anos estudando e só esperando o preço subir, né? E já comprei na alta nos últimos 2 ciclos. E vou comprar na alta nesse ciclo também, mas cada vez mais tranquilo de comprar na alta. Mas eu demorei para entender o quão poderoso é essa descentralização, né? E o nosso, no final, é você quase que aplicando essa mesma filosofia, né, de autocustódia, de soberania perante não só o seu dinheiro, mas perante aos seus posts, por exemplo. Hoje,
Se o Instagram decide que você burlou alguma regra, ele pode tirar sua conta do ar e tudo que está nela junto. O YouTube também, eu não sei você, eu não fico guardando, né, backup desse tipo de coisa. Então, se cair lá, tchau, um abraço. Perdi tudo que estava lá, né? Pô, eu uso, sei lá, Dropbox, Google Drive, tá lá um monte de documento. Se do dia para noite eles decidem perdi tudo que estava lá. E o Nostr acaba permitindo você fugir dessa. Que eu enxergava muito como, não, é o lugar para você. Isso tem lados positivos e negativos, né? Vamos ser sinceros. Tem lá o cara que queria criar comunidades dentro do Nostr. Pô, é fantástico você imaginar que você tem uma comunidade que não depende do Orkut. Vou usar o Orkut aqui, que é um pouco antigo, o pessoal mais jovem talvez não conheça, mas era o início do o Facebook aqui no Brasil, explodiu, no resto do mundo não. Mas você tinha comunidades, né? Só que isso ao mesmo tempo, para usar o exemplo mais triste aqui, ao mesmo tempo é perfeito para uma comunidade de pedófilos, que querem fazer num lugar em que ninguém tem acesso e consiga derrubar eles, né? Não, Então, se eu tenho mixed feelings. Porque a diferença é que um pedófilo, no caso, não pode apagar o conteúdo que ele postar. Então, o incentivo, imagina que é o seguinte, demora horrores para você se conectar com as pessoas via Nostr. A descoberta ainda de conteúdo, ela não acontece igual acontece no Twitter ou no Instagram, ou TikTok, onde o próprio algoritmo te recomenda coisas. O Nostr ainda está engatinhando nessa parte. Então, imagina que eu investi ali 1 ano criando conteúdo e consegui 1.000 seguidores. Se eu vacilar e escrever alguma besteira e comprometer minha conta, ou cometer um crime, nesse caso, do pedófilo, vai ficar marcado para sempre. Não existe edição de post. Então, o incentivo é, cara, fala o que você quiser e arque com as consequências. Hoje, mesmo que surjam possibilidade de editar o post, pela própria maneira como a tecnologia é feita, tudo vai ter um histórico, vai ficar público. Então, eu acho que o incentivo, ela não é completamente privada. O que você construir dentro do seu perfil, apesar do seu perfil ser um bando de letras e números, né, com o nome depois que você quiser dar, o nome de fantasia, vai ficar marcado para sempre. Então, acho que o incentivo é você não falar besteira. Vou dar um exemplo bobo, tá? Essa semana eu queria postar um meme e era um GIF animado e eu achei que eu ia arrasar e eu subi só o JPEG estático. Eu fiquei puto, falei, caguei meu feed, quero deletar. Já era, vai ficar aquilo lá pra sempre. Então, Eu acabei derivando para esse lado, mas só para terminar o raciocínio, que blow my mind é isso, é como essa filosofia que talvez seja muito mais antiga, mas que para minha vida ficou latente com o Bitcoin, se aplica para muita coisa, né? Isso foi um tema que para mim ficou muito claro no evento, assim, por estar convivendo com essa galera e ver que, talvez um Spotify, Netflix, YouTube, Uber, tudo isso, num horizonte não tão longe, possa estar sendo construído numa plataforma aberta e descentralizada, né? Isso para mim é muito você cada vez mais dando poder para a comunidade mais do que para entes centralizados. Vamos ver o que vai desenrolar, né? Enfim, algo pensando meio viajando lá para frente. Pensando nessa questão eventos agora, tipo, seja na Advancing Bitcoin que você está aí, seja antes na Bitcoin Atlantis que vocês dois estavam, vocês comentaram que o pessoal estava discutindo o potencial dos ETFs. Eu estava em El Salvador em 2021, em novembro, na Adopting Bitcoin, que era justamente quando a gente estava quebrando a última alta histórica, aquele 68.900, 69, e depois caiu até os 15 mil. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que, mesmo durante a conferência, assim, quase ninguém falava sobre o preço. Assim, o preço era realmente o aspecto menos discutido e menos relevante.
Aí agora em 2024 vocês sentiram a mesma coisa? Cara, eu acho que um pouco mais por conta da proximidade com a alta histórica. Mas a sensação, acho que principalmente ouvindo os figurões que a gente teve a oportunidade de ouvir, é que qualquer alta agora continua irrisória para o que está por vir. E aí eu acho que uma frase que me impactou, e acho que a gente estava assistindo junto, que não é essa, é a seguinte estatística. Daqui a 10 anos, tipo, estão ali, ó, 2034, 99% de todos os bitcoins já vão ter sido minerados. É amanhã. Então, acho que minha filha não concorda muito, mas acho que a gente ainda pode se considerar jovem o suficiente para achar que daqui a 10 anos é amanhã. Né, historicamente, é nada. Então, a gente vai ver a escassez na prática. Se agora está esse frenesi por conta do ciclo, uma série de outros fatores, imagina quando só sobrar 1%. Eu concordo que, cara, principalmente nos painéis, quase não se falava de preço, né? O preço acabava surgindo em umas conversas paralelas, porque, pô, tava nessa de vai ser o time high ou não vai ser o time high ou não vai, porque a gente pegou bem o momento ali que ele tava subindo para bater o time high, tanto que, pô, chegou a bater 67 mil na segunda-feira após o evento, né? Eu lembro, fiz lá um salto, eu comemoro com o paraquedas aberto, falei, nossa, 67 mil, né? E ficou nisso um tempinho até vir para o time high, então ele tava nesse caminho. Mas nas palestras, e era um negócio muito tipo, pô, você tava ali falando, alguém, nossa, bateu tanto. Aí você olhava e falava, pô, legal, da hora. Tipo, mas era zero foco do negócio, o foco era muito mais macro. Eu gosto de comentar, até porque acho que é legal deixar claro pra galera, se eles quiserem, entra lá no canal do Free Madeira e tá tudo disponível. 100%, igual acontece em várias conferências de Bitcoin acontece isso, né? Eu acho maravilhoso. O pessoal, beleza, sei lá e tal, é caro, até pela viagem, os ingressos não são muito baratos, mas o conteúdo em si está todo disponível para você assistir depois. E tem algumas muito legais para ver, assim, né? Você me complementa aqui, Rod, mas tem a do Michael Saylor, enfim, eu acabei perdendo lá na hora, tá aqui aberto no meu navegador para eu ver já já. Eu com certeza vou ouvir, que pô, é sempre bom ouvir ele tem uns insights maravilhosos. Mas teve umas duas, três que me chamaram muita atenção que eu queria comentar aqui, que uma foi... teve uma tarde toda dedicada à Human Rights Foundation, né, que é uma fundação que eu não sei, eu confesso que eu não, se vocês souberem dizer se ela é pré ou pós-Bitcoin, eu sei que quem toca lá, acho que é o Alex Gladstein, né, mas ela é muito vinculada com o Bitcoin, mas não é um negócio de Bitcoin, é um negócio de direitos humanos. Não sei quando foi fundada, deixa eu ver aqui. Eu acho que em 2020. É, Ela já nasce com essa influência, digamos assim. Apesar de ela não é bem Bitcoin. É bem Bitcoin, mas não é só isso. direcionada a isso. E aí teve uma tarde toda que foi disso. Só um detalhe, vocês têm certeza dessa data? Porque a Human Rights Foundation que eu achei aqui é de 2005. Então, assim, é HRF. HRF. Essa mesmo. Essa mesmo. Não, é bom que eu falei besteira. Não, porque 2020 me surpreendeu. Porque, assim, eu conheço o Gladstein, que eu saiba, ele já trabalhava lá antes de se tornar bitcoinheiro. E ele, tipo, conversava com muitas pessoas que... Tipo, no fundo, ele e muitas pessoas não entendiam que o problema que todas essas pessoas que ele conversava, refugiados, ativistas, etc., eles não entendiam que o problema que eles mais tinham era justamente dinheiro. E aí ele, ao virar bitcoinheiro, ele foi trazendo isso para a Human Rights Foundation e para o pessoal que eles auxiliam, etc. Meu viés foi quando eu entrei na empresa aqui. Então, corrigido. E aí tem um Swiss franc, se eu não me engano, né, que é utilizado, não é o Swiss franc, enfim, uma moeda que é utilizada em países africanos, que é 100% controlada pela França.
né? Já é a segunda vez que eu vejo um africano, no caso era uma africana, né? Inclusive, um breve parênteses, a Carol da área Bitcoin participou de um desses painéis no palco principal, então assim, fiquei muito orgulhoso de ver uma brasileira lá em uma das tardes que eu achei mais legais de palestra. E a segunda vez que eu vejo, antes tinha sido um africano, agora uma africana falando do efeito do Bitcoin de libertação financeira dessa galera que vive em lugares com total controle. E aí, me perdoem se eu cometer algum erro aqui, mas tem um percentual, se eu não me engano é 15 ou 18, acho que é 15% que eles pagam em toda a conversão de dólar para a moeda deles. Algo assim. Então, assim, eles não conseguem fugir disso, eles só conseguem usar ela lá. O que é meu ponto? Beleza, a gente aqui no Brasil tem essa questão de, pô, vou me libertar, vou poder ter minha soberania perante meu dinheiro. A gente já teve o Collor tomando as poupanças que estavam nos bancos, a gente já teve hiperinflação, a gente tem exemplos próximos nossos, mas que já estão alguns anos para trás, né? Somos jovens o suficiente para serem anos que a gente nem era nascido, dependendo aqui da sua idade. Você era, tudo bem. Não vou falar a minha idade. Hiperinflação eu era vivo também, mas era um ninho. Só que lá é uma coisa que, cara, bate na porta dos caras hoje, de um problema muito real que eles estão tendo. Mesmo, eu gosto de usar o paralelo do Argentina. O Brasil já teve hiperinflação, mas é algo que está lá para trás. O pessoal, às vezes, tem dificuldade de associar. Na Argentina, não. É um problema real agora, atual. Essa questão da libertação financeira na África, cara, é um negócio que quando eu ouço as pessoas falando disso, é uma das coisas que mais me toca, assim, porque realmente é algo que muda a vida das pessoas. E não muda a vida das pessoas daqui 10, 20, 30 anos. Não, muda a vida das pessoas hoje, agora, amanhã. Né? E isso é muito poderoso. E você vê essa fundação que existe desde 2005, antes do Bitcoin existir, abraçando o Bitcoin de uma maneira que eles enxergam, eles falam, cara, realmente isso daqui é o que eu precisava para a gente poder libertar essa galera, né? Então, esse é um dos painéis que eu achei fantástico, assim. Contextualizando, que eu já li bastante Gladstein, eu gosto muito do trabalho desse cara. É a Franco CFA, ela é usada pelos seguintes países: Camarões, Costa do Marfim, Burkina Faso, Gabão, Benin, Congo, Mali, República Centro-Africana, Togo, Níger, Chad e Senegal. E, assim, basicamente são alguns dos países mais pobres do mundo. Se eu não me engano, a somatória dessa população é de 180 a 250 milhões de pessoas. É algo nessa faixa de grandeza. E, no fundo, basicamente eles não têm banco central próprio, eles estão sob a gestão do Banco Central francês, então eles não têm autonomia monetária nenhuma. Tipo, a França realmente usa o CFA para conseguir comprar commodities de uma maneira mais barata, tendo acesso preferencial a esses mercados. Então, no fundo, assim, o colonialismo francês acaba com a Segunda Guerra Mundial, mas continua até hoje. Tipo, acho que em poucas palavras essa é a maneira de contextualizar. Isso, foi um rebranding. Tipo, a gente não precisa ter dominação bélica para ter dominação suficiente para extrair recursos. Eu acho que esse é o pensamento por trás, assim. E aí, na linha de palestras legais para vocês que estão em casa aqui, se quiserem assistir depois, tem uma que também foi muito... A mulher que estava falando, a africana, era do Togo, tá? Só para contextualizar, na linha do que eu estava falando, era uma pessoa do Togo contando da experiência dela. E aí uma outra que eu gostei muito foi... Basicamente era um cara falando sobre como que vai ser a Layer 2, né? Porque no Bitcoin eu acho que tem isso. Voltando para a questão da custódia que você comentou mais cedo, você tem soluções de custódia muito simples. O que é muito simples? Deixa na exchange. É o mais confortável para você. Tá lá, você usa a hora que você quiser, mas você está totalmente
sujeito a confiar naquele player, confiem na BIPA, mas a BIPA, para quem não confia, deixa você sacar grátis, como exemplo, né? E quem confiou na FTX, por exemplo, se deu mal, porque era uma solução ruim. E você tem soluções que, são dolorosas, vamos dizer assim, são zero práticas, que vou fazer uma multisig. Para quem não sabe o que é uma multisig, é você ter várias chaves que você consegue fazer uma transação assinando. Então, digamos, tenho 3 ledgers, cada uma com uma seed diferente, e eu espalho elas idealmente pelo mundo, uma em cada país. É isso. Só que, imagina, para mexer o meu Bitcoin, eu preciso construir uma transação, passar em um lugar, assinar ela, passar em outro lugar, assinar ela também, passar em outro lugar, assinar ela para conseguir mexer. Mas é o mais seguro. Se vier alguém botar a arma na sua cabeça e falar, cara, eu não tenho como mexer, eu não tenho, eu preciso que você vá comigo para a França, para onde tiver, né? Enfim. E aí você tem as soluções intermediárias, né? Então fica nessa discussão, foi uma discussão muito boa de, as soluções que ele considera inaceitáveis, né? Que é deixar na exchange, por exemplo, na opinião do cara que estava lá falando, tá? Eu, como já falou lá bem, eu preciso defender que é tranquilo deixar com a gente, e é mesmo. E você tem a solução que é um meio termo, né? A Liquid, para quem não conhece, é uma segunda camada, que é uma federação. E você tem a Lightning Network, por exemplo. A Lightning Network, em tese, ela você pode ser não custodial, né? No sentido de você controlar totalmente o que está lá, mas para isso você tem que abrir canal e tudo. A maioria da galera que usa Lightning usa de uma maneira custodial. Eu sempre me confundo com esses termos, ele fala perante a entidade, né? Então é custodial se está na custódia da exchange, é não custodial se as chaves pertencem ao dono do Bitcoin, né? E é uma discussão que eu acho muito interessante para onde que isso vai evoluir, né? Que vai ser bem aceito, né? Enfim. E aí ele, na opinião de quem estava lá falando, a Liquid é um nível de comprometimento aceitável pelo que ela agrega de valor, né? Eu já vi muita gente que não concorda, acha que a Liquid é fake BTC, porque você tem muito poucas vias de converter o LBTC em BTC de verdade, né? Enfim, mas de palestras assim legais são das que eu mais gostei. Qual que você mais gostou, Rod? Ou quais? Essa, mas teve uma outra que eu vou falar já já. Eu acho que o que você fala é que o Bitcoin invariavelmente força todos os participantes, de alguma forma, a terem algum tipo de educação financeira. Porque a sua conta, vamos chamar assim, a sua conta cofre, que você não quer mexer, o que você poupou, você vai guardar de uma forma e você vai usar de uma forma. A sua conta do dia a dia, que era como a gente usava o papel colorido, né, o dinheiro antigamente, é uma outra segurança, uma outra maneira de utilização. E agora, para falar uma das palestras que mexeu muito comigo, que nem era técnica, era de um dentista. O nome do projeto chamava Bitcoin Smiles. E o cara tinha um currículo impressionante, tipo, estudou nos Estados Unidos, várias certificações, fazia 1000 coisas, e ele era de El Salvador, voltou para El Salvador, para El Zonte, uma região super pobre, e decidiu que ele queria consertar a boca de todo mundo ali do vilarejo. E através do Bitcoin, ele falou assim, vamos ver se alguém ajuda e ver o que eu consigo fazer. Quando ele começou a aceitar doação em Bitcoin, cara, ele recebeu quase, 2 Bitcoins, uma coisa assim, que para a região é bastante coisa. Ele construiu uma estrutura de escritório de dentista incrível. Inclusive, que eu achei mais legal a sacada dele, o cara é muito empreendedor, né? Ele começou, porque acho que era uma das especializações, a fazer molde 3D de aparelho, de coisas assim, para outras regiões de El Salvador que não tinham aquele maquinário que ele conseguiu comprar com o Bitcoin. E
além de prestar esse serviço, ele vai disseminando do tipo, se você quiser me pagar em Bitcoin, eu aceito. Então eu achei uma forma muito diferente de adoção. Não conheci nenhum dentista que aceitasse Bitcoin dessa forma. E como mudou, inclusive, a maneira dele atuar ali dentro da comunidade que ele mora e conseguir se sustentar com isso também, né? Então, achei um projeto diferente. Fazer um adendo só aqui, que aqui no Brasil a gente até que está bem representado de dentistas, sabia? Se eu não me engano, a Carol era dentista da área Bitcoin. Além disso, a Mafê, que trabalha com a gente na BIPA, ela é formada em odontologia e ela, inclusive, fez a residência dela um trecho de intercâmbio de um mês, se eu não me engano, justamente nesse projeto em El Salvador. E tem também o Huberto, daquele projeto, não sei se você conhece, o Kenu talvez conheça, que é o projeto Hold Bitcoin 100, que é um cara que faz uma planilha de DCA que ele simplesmente coloca R$100 por mês e vai anotando assim, e no fundo, sei lá, já tem 4 ou 5 anos esse projeto e demonstra claramente como colocar R$100 por mês faz uma diferença no futuro da pessoa, sabe? É um negócio que mostra na prática como o DCA faz sentido. Então, assim, é uma coincidência que aqui no Brasil, por algum motivo, temos bastantes dentistas bitcoinheiros, assim, muito mais do que geólogos como eu, por exemplo, que eu só conheço eu. Nesse vídeo, você vai entender o que é o BitPix e como utilizá-lo. O BitPix automatiza a conversão dos seus depósitos Pix em Bitcoin ou dólar digital. Para usar, você só precisa transformar uma chave Pix em uma chave BitPix. Após isso, todo o valor enviado a essa chave será automaticamente convertido na sua moeda digital preferida. E para transformar a sua chave Pix em BitPix, é só seguir esses passos. Na página inicial, clique no símbolo de Bitcoin e dólar no menu inferior. Desça a tela e clique em Conheça o BitPix. Leia as instruções e em seguida clique em Cadastrar uma chave BitPix. Escolha uma chave Pix para transformá-la em uma chave BitPix. Escolha a moeda na qual deseja que os depósitos em reais feitos para ela sejam convertidos e clique em Selecionar. E pronto! É só fazer um depósito para a chave e ver a mágica acontecer. Eu não conheço a Mafê, mas provavelmente ela estava nessa palestra. Então, avisem para ela assistir essa apresentação, porque ele comentou, inclusive uma dentista de outro país fez uma residência aqui, um trabalho voluntário super legal. Então, com certeza deve ser ela. Olha só, sim. Vou mandar o link para ela. Bitcoin Smiles. Mais alguma palestra que você achou relevante, assim, de comentar? Acho que o Kenu, ele falou do Nostr, né? Para mim, o que fica muito claro, e principalmente os desenvolvedores estavam fazendo aquele intercâmbio lá, é que imagina que cada um de nós aqui está trabalhando num projeto paralelo, ou competindo, vai. A gente fez um Twitter cada um, Twitter A, B e o C. Diferente do modelo atual que a gente conhece de rede social, onde se você usa a rede A ou usa a rede B, você não vai conseguir aproveitar o seu conteúdo. Você tem que copiar e colar ou criar uma coisa diferente. No Nostr, o sucesso de qualquer um dos três ajuda os três. Então, existe um ganho de rede que, se um de nós aqui inventar uma funcionalidade que funciona, por ser código aberto, todos nós conseguimos melhorar ao mesmo tempo. E para os usuários, se eles quiserem migrar entre nós três, não tem custo nenhum. É muito mais fácil. Então, pelo menos pelo lado dos desenvolvedores, a cooperação é muito maior. Porque ninguém tem nenhuma vantagem de esconder uma coisa do outro, porque todo mundo ganha. Então, para mim, isso ficou muito marcado, assim. Tanto é que todo o pessoal do cohort lá, eles andavam juntos o tempo inteiro. Era um grande grupo que almoçava junto e estava assistindo as palestras juntos. E isso me marcou muito.
Boa. Senhores, já chegamos em 1 hora e pouco e eu já, no fundo, esgotei a pauta de perguntas que eu faria sobre madeira, adoção, num processo mais macro. Então, deixa eu perguntar para vocês. Tem mais alguma coisa em específico que vocês acham que acabou passando e que valeria a pena ser ressaltado? Não foi tão explorado, né, lá, mas para mim, mini scripts é o tópico, assim. Aí não sei se você quer que eu fale sobre isso. Pô, agora eu fiquei curioso. Tipo, fala um minutinho. Por que você acha que mini scripts é utópico? Bom, porque eu trabalho numa carteira e o que começa por isso, então eu acabo tendo que vivenciar isso. É uma wallet policy, uma forma de você criar a regra da sua custódia. Então, hoje, a maneira que as pessoas mais conhecem é ou você tem a sua senha mestre e fica responsável por isso, ou você deixa isso com alguém, né? Que é o que eu estava explicando sobre a custódia. E com miniscripts, você pode criar outras regras. Então, imagina que vocês dois são meus filhos. Aí eu dou uma hardware wallet para cada um e eu tenho a minha do dia a dia. Aí eu imagino que se eu bater a cabeça no banho e esquecer de tudo, o que acontece? Bom, eu posso configurar isso agora, enquanto eu tenho a sanidade, e se eu não interagir com a minha carteira depois de X blocos, ou sei lá, tempo, acho que dá até um pouquinho mais de 1 ano, se eu não interagir, os meus fundos vão ser divididos entre vocês dois 50-50 depois desse tempo. Olha que loucura. Então, assim, vocês têm uma seed cada um, né? Vocês têm a senha mestre cada um, individual, sem nada. E se algo acontecer comigo, vocês recebem automaticamente. E isso é só um exemplo, assim, bobo, assim, do que poderia ser feito. Você pode criar uma série de outras regras, né? Com esse time lock, e que eu acho que dá muito mais flexibilidade, assim, para evitar um ataque, ou para as pessoas terem um pouco mais de leveza, né? Porque é muita responsabilidade para muitas pessoas. Eu que já tive a oportunidade de entrevistar mais usuários, muitos deles falam assim, eu não confio em mim, não é para mim. Vou deixar na corretora ou vou fazer alguma outra coisa. Então, você trazer essas soluções, eu acho que dá uma tranquilidade maior, mais opção. Eu adoro esse tema, mas tem a ver com o tema de governance, Rod, ou não? São desatrelados. O miniscript que já existe hoje já daria para fazer isso, porque é uma solução que mas que não está sendo muito explorada ainda, né? Que eu conheça só o pessoal da Wizard Sardines, que também é de Portugal, mas de uma outra ilha, dos Açores. Fizeram uma carteira que chama Liana, e hoje a Bitbox e a Ledger são as únicas que têm esse suporte para miniscript. Mas que eu acho que é uma questão de tempo até todas as outras carteiras, inclusive a SeedSigner, passarem a suportar também. Uau. Eu tenho mais uns pontos que eu queria falar do evento de lá, que era... Primeiro, se tiver a oportunidade de ir no evento de Bitcoin, vá. Tá? Seja... O Satisconf é muito legal, que é mais fácil para quem está aqui no Brasil, em São Paulo, em novembro. O de Rolante deve rolar de novo em setembro, lá no Sul. É muito gostoso estar nesse ecossistema e é muito louco, porque você acaba vendo coisas que fazem muito sentido, né? O caixa eletrônico, eu fiquei, cara, mesmerizado. Eu olhei e falei, cara, coisa genial, né? Você ter aí pelo mundo, porque eu tenho muito isso de usar o Bitcoin para, vou viajar, vou com a BIP, vou com o Bitcoin que eu tenho, não vou ter que comprar euro, dólar, o que for, né? E aí tem coisas que você olha que, isso aí é meio estranho. Teve um que eu vi, era uma impressora para imprimir a chapa de metal. E aí eu olhei, vi o cara ali, eu falei, mas escuta, não fica gravado no negócio, né, que você imprimiu? Ele, não, por isso que eu não te vendo a placa. Eu te vendo a impressora.
uma puta impressora 3D, cara. Um negócio que, sei lá, quantas placas você vai fazer. Assim, eu dei muita risada, eu olhei e falei, puta, esse daí, espero que ele não nos escute aqui, mano. É algo que eu acho que eu não sei se tem muito futuro. Assim, ele até fez uma brincadeira, ele falou, não, mas se quiser, imprime aí essas chaves, tá de boa. E aí é isso, porque tinha ali uma área com vários lugares. Aí o resto era mais, enfim, o pessoal que estava patrocinando, e etc, assim. E como o pessoal é acessível, né? Pô, a Lynn Alden, toda hora eu via ali tirando foto com a galera. Peter Cormack também, tem aquele do podcast What Bitcoin Did. Isso. Estava lá super simpático, vendendo os produtos. Enfim, ainda é uma comunidade muito pequena, né? Então, você conseguir ir para um desses eventos na gringa é mais legal ainda, cara, que você acaba tendo ali, sei lá, cara, para mim é o equivalente de você estar com pro mundo financeiro, né? Pô, você tá lá com, sei lá, o CEO da BlackRock do teu lado, pô, tá com o Michael Saylor do meu lado, para mim é a mesma coisa, assim, né? Então, enfim. A proximidade é muito maior, né? Bom, eu conheci o Caio num meetup. Dia 10 de janeiro, quando aprovaram os ETFs. E pra mim, assim, tava uma chuva desgraçada. Mano, eu tenho que ir. E era um cara que eu assistia no YouTube. E a mesma coisa com a Carol e com a Cacá. Que foram reconhecidas no evento. E vários brasileiros ou portugueses, agora eu não vou saber, mas reconheceram elas e pediram para tirar foto. E você vê que as pessoas são muito abertas, né? Independente do quanto você acha que você conhece sobre o assunto, eu sinto que, principalmente em eventos como esse, todo mundo tem a maior paciência do mundo para explicar qualquer coisa. E isso é bem, bem forte. E a outra coisa que me chama muita atenção quando eu vou nessas coisas é como é um mundo à parte, né? Para mim é um mundo novo, assim, porque a gente vinha de um mundo que, pô, até pouco tempo atrás, todo mundo tinha que trabalhar de terno, gravata, independente de onde, da empresa e tal. E tudo bem, isso tem impactado em vários lugares. Pô, eu trabalhei já no Bradesco eu era obrigado a usar gravata lá. Lá talvez ainda seja, tá? Não sei, mas é um caso à parte. Mas eu sei que em outros bancos já não é mandatory, pô, você vê advogados já mais descolados, mas como ali é um mundo à parte, né? Você tá ali, pô, a gente tava na área VIP, eu e o Rod, né? Pô, você vê a galera, os caras com a camisa florida, de fundo, né? Tipo, é um mundo ali. Confortável. Não tem, ele tem as suas próprias regras. Pô, o Jack Dorsey, cara, pô, o cara é fundador do Twitter. Ele chegava lá de berma, camiseta, chinelo, chegava no palco, sentava, ficava descalço lá, tipo. Pô, onde que você vai ver isso numa CEO Conference da vida, né? Essas conferências equivalentes do mundo mais tradicional, né? Então sei lá, isso daí, acho que talvez por vir do mundo financeiro me chama atenção, né? E queria, se você me permitir, perguntar como que tá aí, o Rod? O evento que você tá, a gente falou pouco dele, cara, que você já foi de um na Madeira, já partiu para um em Londres. Lavei a casa e já peguei o trem para vir para cá. O nome do evento chama Advancing Bitcoin, é um evento que tem, bom, se contar o período da pandemia, eu acho que não teve, mas desde 2020, 2019, por aí. É um evento super técnico. Eu, por exemplo, não consigo acompanhar todas, tenho muita dúvida. Por sorte, eu venho com amigos, e aí na hora dos intervalos eu falo, tá, me explica como é que funciona. Fórmulas de criptografia ou matemáticas, eu não consigo ler e decupar tudo, assim. Então, cara, muitas discussões sobre Lightning, BitVM, Covenants, e todos, assim, o que eu acho mais bacana são formas diferentes de resolver o mesmo problema. A Lightning não escala hoje o quanto a gente gostaria. Então, seja com Arc ou qualquer uma das novas Layer 2 ou até sidechains, uma certa medida, o que eu vejo, até para não dar uma resposta muito técnica,
é que com a proposta do BitVM, deixou claro que é possível fazer. É uma grande de uma gambiarra, tá? Minha licença poética. Mas é uma licença poética que me deixa confortável para quando a gente fala de Covenants, por exemplo, que é um soft fork, fala, cara, já é possível fazer isso. Por que a gente não implementa na rede? Então, eu acho que, graças a esse artigo que ficou mais popular, né, dentro da nossa bolha, do BitVM, a gente deve ver propostas de melhoria nesse sentido, né, de como programar melhor o Bitcoin para servir para quem está na ponta. Então, esse é um nível de abstração que eu fico super frustrado, por exemplo, quando hoje, na conferência, eu estava jogando um Mario Kart da vida, acaba o Mario Kart, o primeiro ganha mais satoshis, o último ganha menos, mas todo mundo ganha alguma coisinha. E aí, o menino que ganhou não tinha nenhuma carteira Lightning. E aí, na minha cabeça, falou assim, poxa, qual é melhor? Qual que é que você usa? E eu fui burro, porque eu falei assim, a que eu mais uso é a Phoenix. Só que a Phoenix, aí ele falou, não, vou baixar, hahaha. A Phoenix você só consegue resgatar, no caso, se você abrir um canal. Aí eu falei assim, putz, você não tem um canal, né? Então tem que... Cara, até eu explicar para ele como é que fazia. E eu queria mandar a Satoshi para ele. Não, eu vou te mandar, mas eu não conseguia abrir, porque ele não tinha liquidez suficiente para receber. Aí volta para o lance do custodial. Cara, baixa o Wallet of Satoshi, recebe isso aqui, resgata seu dinheiro, e aí vamos sentar ali no café para eu te explicar como é que você pode avançar a partir daí. Então, Quanto a isso, cara, eu tenho uma visão bem pragmática, assim, tipo, eu acho que no máximo 5% das pessoas que usam a Lightning realmente abrem o próprio canal, rodam o próprio nó, fazem a própria custódia. Então, nesse sentido, para mim, a Lightning, a Liquid, todas essas soluções são soluções que você sim está confiando em terceiros e tá tudo bem, porque você não vai deixar mais do que 1%, 5% dos seus satoshis lá. Então, assim, se alguém pedir uma recomendação de carteira para mim, cara, Wallet of Satoshi ou é Aqua, sabe? O mais simples possível. Acho que hoje em dia é Aqua, sendo bem sincero. De que seja mais simples para a pessoa entender. Pô, recebe dólar, transforma para Bitcoin, fechou. É isso que a pessoa precisa hoje em dia. E aí, obviamente, para usuários mais avançados, você conversa de uma maneira mais avançada, mas isso é uma armadilha que a gente, bitcoinheiro, sempre cai, né? Que é querer apresentar a melhor solução possível e não a melhor solução adequada para o estágio de maturidade da pessoa que a gente está conversando. Tipo, imagina alguém perguntando para mim, pô, qual é a melhor hard wallet para você usar? Eu posso falar Ledger, eu posso falar a Cold Card, que já é mais complexa que a Ledger, eu posso falar, porra, compra aquele dispositivo mais amigo, puxa o Crux, que é um open source, verifica se o código está correto, e aí é um dispositivo amnésico, então toda vez você vai precisar subir suas seeds, cara, é muito mais complexo do que usar a Ledger ou a Trezor. E querendo ou não, é aquilo que... Acho que foi aqui que a gente conversou, talvez seja sido outro podcast que eu gravei, não tenho certeza, mas que o maior risco para autocustódia é o próprio usuário. Não é alguém hackeando, é a própria pessoa. Então, é isso, né? A gente, às vezes, complexifica demais coisas que são simples. Mas tem um aparelho chegando aí para resolver isso, eu acho. Spoilers? Tá. Eu tenho ele aqui. Quer ver? Olha só. Se pudesse, queremos. Olha só. Olha, quer dizer que a gente vai poder ver meme e aí tá disfarçando a wallet em uma coisa para ver meme. Essa vai ser sua nova wallet, ó. Pô, bonitinha, hein? Curti. E você pode colocar A gente gosta de NFT essa daí, que a gente sabe, brincadeira. A gente teve essa... É muito praia. Mas eu adoro esse meme, que é comprar Bitcoin ou comprar papel higiênico. O dilema. É o meme de 2020, esse aí. E acho que tem um ponto relevante aqui, cara, porque a gente fica nessas,
Pô, a gente ainda está descobrindo, mas a rede do Bitcoin no final do dia, mesmo a on-chain, o uso correto dela, talvez, não sei se correto é o melhor termo, né? Mas beleza, eu fazer uma transação minha, eu posso juntar com a transação de mais 200 pessoas. E é óbvio, ela vai ocupar espaço no bloco, vai, mas assim, você vai entendendo ela como ela vai funcionar, né? Dá para você fazer uma transação que tem 100 outputs, né? Enfim, então, esse problema de escala. E concordo 100% com isso, que foi inclusive uma das palestras lá que eu esqueci de comentar, que eu adorei, que era isso. O cara, aí era um cara, coincidentemente, da África também na tarde da Human Rights Foundation, falando um paralelo que ele usou, eu achei maravilhoso. Ele vai para a mãe dele, ele toca lá um polo de tecnologia da Nigéria, se eu não me engano, há muito tempo. E aí ele fala, pô, eu vou lá para minha mãe e falo, mãe, porque ele pegou bem o início dos apps. Mãe, você sabe o que é um app? Não, filho, eu não faço ideia. Mas mãe, você usa o WhatsApp? Não, sim, claro, eu uso o WhatsApp, eu respondo lá, minha filha, meu irmão, minha família, meus amigos. Mas ela não sabe que é um app. Não faz ideia que é um app, mas usa a app no dia a dia dela. E é um pouco isso com o Bitcoin mesmo, cara. Talvez você não precise Ela saber não o precisa, que é XO. mas com certeza não precisa. Com certeza. Se você quiser saber, super legal, mas você não precisa. E é isso, a Ledger no final do dia, cara, ela facilita muito isso. Quando eu usava mais Ledger, pô, eu não fazia ideia do que era o TechSoup. E aí, beleza, você tem soluções mais complexas que você pode escolher aí o TechSoup que você quer. Mas para um usuário comum, ele precisa. Não precisa. Ele precisa saber que não pode ser muito pequena, talvez, para não virar Dust. Mas mesmo isso, você tem soluções que, pô, com certeza, se isso se tornar um problema, a Ledger vai acabar fazendo lá, né? Tipo, cara, algum jeito de, sei lá, entendeu? Dá para você ter soluções que facilitam para a usabilidade do dia a dia. Então, a gente parar de ser tão tecnicamente cabeçudo, né? Vamos dizer assim, um termo meio feio, mas eu amo o exemplo do carro. Não entendo nada de mecânica e uso o carro faz mais de 10 anos. E beleza, o mecânico talvez me cobre mais caro do que precisava ser, mas, enfim, aí se eu não quisesse isso, eu vou lá e aprendo. Não, essas discussões elas acontecem aqui na conferência, no Advancing Bitcoin, mas acaba ficando mais na parte teórica e técnica. E aí existem esses papos paralelos, do tipo assim, tá, como que cada um na sua empresa, no seu projeto, vai abstrair essa complexidade e agrupar, por exemplo, transações para aumentar o nível de privacidade ou para diminuir o número de taxas, ou para que você não tenha nem que entender o que é UTXO Management. Então, eu acho bacana. E voltando agora para uma coisa que eu esqueci de comentar, né, no evento de Portugal, que eu nunca tinha participado de um evento com uma área infantil enorme. Nesse evento de Madeira, tinha um espaço para bebês, e aí tinham lá, tipo, pais e mães brincando com tapetinho, brinquedo, parará, que era muito bacana. Então, enquanto um estava brincando ali, olhando a criança, o outro assistia e voltava. Tinham crianças mais 10 anos jogando ping-pong, totó, desenhando, e desenhando tudo isso com o tema do Bitcoin em volta. Tinha um porquinho que você podia montar o seu próprio porquinho usando Lightning. Então, imagino que os pais vão colocando satoshis ali no porquinho que eles montaram, que era um porquinho de papel, cada um fazia o seu, e aí tinha um visorzinho com um QR Code onde eles iam potencialmente botando uma mesada para o futuro. E o que também eu achei incrível, e eu assisti uma aula num palquinho de criança, e era um palquinho, devia ter tipo umas 10, 15 crianças, aí mais para pré-adolescentes, assim, eram crianças mais velhas, e aulas incríveis, explicando, por exemplo, o que era hash,
tipo, simplificando várias coisas e de uma forma que eu achei inteligente, do tipo, em vez de vir com os termos técnicos, falou assim, a gente vai ensinar aqui um código para que vocês possam contar segredos umas para as outras e ninguém saiba. As crianças adoraram, e aí tinham uns códigos, elas montavam uma frase qualquer, transformavam aquilo em símbolos, e aí passavam para outra criança, e a criança tinha que reescrever a frase. E eu achei aquilo, assim, de uma beleza surreal, porque isso é longo prazo. Tipo, essas crianças que estavam brincando num evento que a mãe ou o pai podiam estar trabalhando ou só foram lá para aprender, vão embedar isso, né? Vão inserir esse tipo de conteúdo de uma forma muito diferente, vão assimilar de um jeito que eu nem sei como é que ficaria, né? Porque eu acho que eu assimilei um pouco pela dor. Do tipo, putz, como é que abre uma... Não consigo ter conta bancária, como é que eu faço? Existe alguma solução, alguma moeda que eu posso guardar? Então, esse foi mais ou menos o meu empurrão. Mas essa área de criança, realmente, eu fiquei... Espero que a moda pegue, porque foi bem legal. Pô, achei sensacional e você pode ter certeza que eu vou mandar pelo menos esse trecho final do podcast pro Lucas para, quem sabe, não bater a inspiração para SetsConf. Bom, senhores, a gente já está chegando 1h25, quase 1h30, então queria só agradecer o tempo de vocês, a presença de vocês dois, que no eu falo sempre, você, Rod, foi um prazer falar pela primeira vez e no futuro a gente marca um só sobre custódia, mini scripts, como escalar o Bitcoin, esses assuntos mais cabeçudos. Então, sei lá, façam suas considerações finais, manda abraço para quem vocês quiserem, esse tipo de coisa, e obrigado pelo tempo. Bom, eu vou começar agradecendo primeiro a amizade de vocês dois, né? A maneira como eu conheci cada um de vocês dois foi diferente, mas a receptividade foi muito boa. Que não, inclusive, me incentivou para pular de paragliding, coisa que eu não sei se eu vou repetir, mas foi muito legal. E dizer que estou à disposição, que eu gosto muito do trabalho de vocês, agora juntos. Então, é isso. Muito obrigado. Espero que vida longa aí ao podcast. Gente, obrigado. Foi um prazer, Rod. Valeu por ter participado. Espero que tenham outros episódios com você. É muito mais fácil fazer o BTC Antil sem o chapéu da BIPA, mas foi divertido aqui. E, enfim, reforço para, se vocês tiverem oportunidade, vão em eventos. E foi o pontapé inicial para eu não comentei lá no começo, mas no final a minha entrada na BIPA acho que começou na minha primeira ida na SapsConf, de perna quebrada, lá em novembro de 2022. E, pô, eu antes não conhecia ninguém da comunidade, dos nomes que eu via, tinha entrado lá no grupo de WhatsApp que tinha me colocado, era um monte de gente que eu não conhecia. Hoje eu conheço pessoalmente a maioria e é muito bom fazer parte dessa comunidade. E, senão a gente, enfim, se você está começando, estudando também, enfim, é isso, gente, é muito diferente você estar lá sozinho no seu canto, vendo YouTube, sem ter esse calor humano e pessoal de estar lá com pessoas que pensam que nem a gente, é muito maneiro. Boa, galera. Então, até mais. De novo, obrigado pelo tempo e aquele abraço.